E se o próximo Vale do Silício não tiver um único servidor piscando, sabe? Tipo numa sala daquelas super refrigeradas. Uhum, é uma imagem difícil de desapegar, né? Nossa, muito. Geralmente, quando a ideia de inovação regional ou de um salto econômico vem à mente da gente, a imagem que se forma é quase que puramente arquitetônica e urbana. Exato. Arranha-céus espelhados, aqueles polos tecnológicos gigantescos fervilhando de startups. Trânsito de patinetes elétricos para todo lado. Isso. Pessoas tomando cafés caríssimos discutindo o próximo grande aplicativo. A nossa sociedade foi, totalmente condicionada a associar a aglomeração de riqueza ao asfalto. E à densidade de concreto, claro. Sim, e existe uma razão histórica fortíssima para isso, né? Fomos treinados pela própria dinâmica do século XX a olhar para o desenvolvimento econômico de ponta como um fenômeno que exige a concentração de capital em poucos quilômetros quadrados. A cidade sempre pareceu o único palco possível para a complexidade. Mas a proposta da nossa imersão de hoje vira esse jogo completamente. E se para encontrar a verdadeira revolução na forma como a riqueza é criada, retida e multiplicada, o caminho não for olhar para cima, para os arranha-céus, mas sim olhar para baixo. Para a terra úmida. Para o meio das florestas. Exatamente. Para o chão do interior. O material que guia a nossa investigação de hoje é um estudo brilhante do pesquisador Tiago Santos da Silva. E ele faz uma coisa muito interessante. Ele cruza 3 universos que quase nunca conversam na mesma sala. Que são a geografia econômica, a governança da terra e os sistemas agroflorestais. É uma lente totalmente nova para provar que o campo não é apenas uma mina de onde a gente extrai matéria-prima bruta para alimentar a metrópole. Eu fiquei muito animado lendo isso. E eu fiquei impressionada. O que torna essa intersecção tão poderosa é que ela tenta resolver um quebra-cabeça histórico, sabe? Como transformar áreas rurais, que muitas vezes sofrem com a estagnação ou dependem de um único produto de exportação, em verdadeiros motores de complexidade econômica. Uhum. E a resposta não passa por construir fábricas no meio do mato, mas sim por alterar a infraestrutura mais invisível e mais determinante que existe, que são as regras sobre quem controla a terra. Ok, vamos desvendar isso. Porque, para entender essa revolução rural, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender a própria mecânica de onde o dinheiro e as mentes brilhantes decidem se aglomerar, né? Sim, a gente precisa entender a base. Por que a inovação sempre pareceu preferir o centro e não a periferia? Então, para decifrar essa atração gravitacional, a gente precisa olhar para como a economia tradicional mapeou o território. A chamada nova geografia econômica, que ganhou muita fama com o trabalho do Paul Krugman, explicava essa concentração de uma maneira incrivelmente lógica. É quase puramente matemática. Sim. A premissa era muito simples. As empresas preferem se instalar perto dos grandes mercados consumidores e perto de outras empresas para cortar custos de transporte e gerar economias de escala. É aquela coisa, se uma fábrica de carros se instala em uma cidade, logo em seguida chega a fábrica de pneus. Exato. Depois chega de vidros, porque estar perto barateia toda a logística. E isso acaba criando um ciclo que é vicioso ou virtuoso, dependendo de onde se está no mapa, né? Com certeza. O centro fica cada vez mais denso, mais rico e eficiente, e enquanto isso, a periferia, o interior, fica relegada a fornecer o ferro, a borracha, os alimentos básicos. A periferia só manda o recurso para o centro processar e lucrar. É triste, mas é a realidade histórica. Só que o grande problema dessa visão, pelo que a gente vê no estudo, é que ela trata o espaço econômico como um tabuleiro de xadrez estático, onde as peças se movem apenas calculando o menor custo de frete. Mas o sucesso atrai o sucesso de maneiras muito mais complexas. E aí que uma vertente mais moderna, a geografia econômica evolucionária, com autores como Boijma e Martin, eles começam a questionar essa matemática. Eles trazem uma perspectiva fascinante de que os territórios têm memória. Nossa, sim. Uma região não se desenvolve apenas porque o frete é barato. Ela se desenvolve pela sua trajetória histórica, pelas instituições que foram moldadas ali ao longo de décadas e, o mais importante de tudo, pelo aprendizado coletivo.
É como se o território tivesse um cérebro próprio, por assim dizer. Exato. Economistas como Duranton e Puga foram muito a fundo nisso e mapearam 3 grandes engrenagens que fazem a riqueza se aglomerar. Certo. A primeira é o compartilhamento, o famoso sharing. São várias empresas dividindo a mesma infraestrutura gigantesca, tipo um porto ou uma rede elétrica de alta tensão. Faz sentido. A segunda engrenagem é a correspondência, o matching. Em uma cidade grande, se uma empresa precisa de um programador, sei lá, especialista em uma linguagem super obscura de inteligência artificial, ela encontra rapidamente. A probabilidade de quem procura e quem oferece se encontrarem ali é muito maior, né? Muito maior. Mas a terceira engrenagem é que muda tudo, que é o aprendizado, learning. Esse é o ponto-chave para mim. O conhecimento simplesmente transborda de uma empresa para outra. As pessoas almoçam juntas, mudam de emprego, conversam em eventos e a informação circula. Uhum. Isso tem uma relação direta com um conceito maravilhoso chamado dependência de trajetória, ou path dependence. É como tentar instalar tipo um software de inteligência artificial de última geração em um computador rodando um sistema operacional do início dos anos 90. Simplesmente não vai rodar. Não vai funcionar de jeito nenhum, não importa o quão revolucionário seja o programa. A inovação que pode acontecer hoje num determinado lugar depende inteiramente da infraestrutura de conhecimento, de confiança e de regras que já foram construídas ali no passado. O amanhã não surge do vácuo, né? Ele é recombinado a partir do que já existe no território. Exatamente. E a proximidade necessária para que esse sistema operacional seja atualizado não é apenas física. Não basta estar na mesma rua. A literatura fala muito em proximidade cognitiva e institucional. Como assim? Os agentes econômicos precisam ter uma linguagem comum, sabe? Uma base de confiança para trocar ideias complexas. E aí a gente chega no grande nó cego da economia moderna. Se o aprendizado, a troca de ideias e a evolução institucional são os verdadeiros motores da riqueza... O campo também tem pessoas. Pois é, o campo também tem redes de vizinhos, tem história, tem um conhecimento profundíssimo sobre o clima, sobre as plantas. Então surge a grande provocação do estudo, né? O que está travando esse motor evolutivo de girar no interior com a mesma força que gira no Vale do Silício? É uma excelente pergunta. Se os ingredientes humanos estão lá, por que a literatura econômica gasta quase todo o seu tempo estudando distritos industriais urbanos? Essa é a lacuna central que a pesquisa tenta resolver. Ao ficar completamente obcecada por asfalto, prédios e indústrias, a geografia econômica simplesmente esqueceu de olhar para a infraestrutura mais basilar do interior, que é a governança da terra. Nossa, verdade. Nas cidades, o lote de terra é apenas o lugar onde se ergue um prédio comercial. Mas no campo, a terra não é o suporte da fábrica. Ela é a própria máquina produtiva. É a fábrica em si. Uhum. E se as regras que definem quem pode acessar essa terra, quem tem o controle e como ela é gerida forem frágeis e instáveis ou focadas puramente na especulação financeira de curto prazo, Todo aquele processo delicado de aprendizado coletivo e inovação simplesmente morre na praia. morre, não tem como florescer. Enxerga a terra. Com certeza. Existe um treinamento cultural para olhar para um pedaço de solo de duas formas bem limitadas, sabe? Ou é apenas um suporte físico para jogar sementes em cima, ou é um ativo financeiro, um número numa planilha que se compra barato, espera valorizar com a expansão da fronteira agrícola e depois se vende mais caro. A terra vista puramente como mercadoria de balcão. Exato. Mas a visão aqui no artigo muda completamente. A terra passa a ser encarada como uma instituição que estrutura o próprio tecido social e econômico. Sim, e para sustentar essa virada de chave, o material se apoia muito no trabalho monumental da Elinor Ostrom, que foi ganhadora do Prêmio Nobel de Economia. O trabalho dela sobre recursos comuns. Isso mesmo, porque durante muito tempo, a teoria econômica tradicional ditava uma regra bem pessimista. Eles diziam que, para evitar que recursos naturais fossem destruídos ou mal utilizados, só existiam 2 caminhos possíveis. Quais eram? Ou se privatiza tudo, cortando o mundo em lotes individuais com cercas bem altas, ou o Estado toma o controle absoluto e dita cada regra de cima para baixo. Aquela visão binária, né? Exato. Mas a Ostrom provou empiricamente que isso é uma falácia. Comunidades ao redor de todo o globo conseguem criar arranjos de gestão coletiva incrivelmente resilientes e eficientes. Desde que existam regras transparentes,
confiança mútua e formas de monitoramento local, o comum não significa tragédia. Não vira aquela tragédia dos comuns, né? Não. O comum significa colaboração estruturada. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque aplicando essa ideia de governança de recursos comuns para o desafio rural de hoje, o estudo introduz os Land Trusts. Os fundos de terra, né? Isso. Trata-se de um modelo institucional audacioso que faz algo que soa super contraintuitivo no mundo capitalista tradicional. Ele separa a propriedade formal da terra do seu uso produtivo. É genial. Imaginemos uma entidade comunitária, tipo, muitas vezes sem fins lucrativos. Essa entidade detém o título formal da área. Ela é a dona oficial. No entanto, ela repassa os direitos de uso dessa terra através de contratos de longuíssimo prazo, às vezes de dezenas de anos, para famílias, agricultores ou cooperativas locais. O efeito imediato disso é quebrar a espinha dorsal da especulação imobiliária. Totalmente. Porque a genialidade por trás dessa separação é que a terra sai da vitrine do mercado financeiro. Sim. Ela deixa de ser um pedaço de papel que pode ser vendido amanhã se um fundo de investimento chegar lá oferecendo um preço maior. Isso blinda a comunidade contra a gentrificação rural e contra a concentração desenfreada de terras nas mãos de poucos conglomerados, que é, no fim das contas, o que costuma expulsar o pequeno e médio produtor da sua própria região. Para traduzir isso para uma realidade bem palpável da tecnologia, é quase como usar o armazenamento na nuvem, sabe? Como assim? Pensemos no seguinte: ninguém que esteja criando uma startup hoje precisa comprar um servidor físico gigantesco, gastar uma fortuna inicial com hardware e assumir o risco de manter o equipamento resfriado para garantir a segurança dos dados da sua empresa. A infraestrutura física da nuvem pertence a uma entidade maior, tipo a Amazon ou o Google. Ah, entendi. Mas o direito de usar aquele espaço, a inteligência aplicada ali, os dados e o valor gerado lá dentro, tudo isso pertence inteiramente a quem está criando o software. E existe a garantia de que os dados estarão lá amanhã. Nossa, é uma analogia perfeita. O Land Trust faz exatamente isso com a agricultura. Tira o custo paralisante de ter que comprar a fazenda de milhões de reais e dá ao agricultor a segurança quase perpétua de que, se ele investir o suor dele ali, ele não será expulso. A energia que seria gasta pagando juros de um financiamento imobiliário infinito passa a ser investida puramente na inovação produtiva. E se conectarmos isso ao cenário mais amplo, essa arquitetura de confiança e de estabilidade temporal levanta uma questão essencial, né? Que tipo de modelo agrícola realmente exige que as pessoas pensem em ciclos de décadas? Porque nem todo plantio precisa disso. Exatamente, porque, sejamos francos, se o objetivo for plantar um campo imenso de soja, pulverizar insumos, colher em poucos meses e ir embora se o preço da commodity despencar na Bolsa Internacional no ano seguinte... A especulação e a instabilidade nem atrapalham tanto. Não. A soja de ciclo curto não exige laços comunitários profundos para ser exportada. A governança de longo prazo brilha de verdade quando a produção exige o abandono do imediatismo e pede um olhar para as próximas gerações. E a resposta produtiva que se encaixa perfeitamente nessa governança coletiva são os sistemas agroflorestais. É o casamento perfeito entre o modelo de posse e o modelo produtivo. A agrofloresta não é simplesmente espalhar umas árvores no meio de um pasto para fazer sombra para o gado, né? Não, de jeito nenhum. Especialistas citados no material, como o Nais e o Altieri, definem a agrofloresta como uma integração intencional. É um design complexo de árvores, cultivos agrícolas e, em muitos casos, animais interagindo simultaneamente no mesmo espaço. É a agricultura abandonando aquela tentativa de domar a natureza na força bruta para, em vez disso, imitar a inteligência de um ecossistema nativo. É lindo. E quando um produtor sai de uma monocultura tradicional, que a gente sabe que é ecologicamente frágil e financeiramente dependente de pacotes de adubos e defensivos que vêm de fora, e entra em um sistema de diversidade estruturada, a mágica acontece logo na base biológica. As plantas não competem da forma como a gente imagina, elas colaboram. Isso é muito louco. É demais.
Uma espécie de árvore puxa nutrientes das camadas mais fundas do solo e, ao perder suas folhas, ela aduba a superfície para as hortaliças. O microclima fica mais úmido, o que reduz drasticamente a necessidade de irrigação. Mas a mudança mais drástica, olhando pela lente da economia, é a criação de fluxos de renda escalonados no tempo. Exato, o ciclo de caixa muda completamente para essa família. Em vez de esperar uma única grande colheita por ano e ficar rezando para não chover granizo, cria-se uma esteira de produção contínua. Como funciona essa esteira? Tipo assim, em 30 ou 40 dias, existem hortaliças como rabanete e alface gerando caixa rápido, que é o dinheiro do dia a dia. Em 1 ou 2 anos, frutas como banana e mamão começam a ser comercializadas. Em 5 anos, o cacau ou o café sombreado entram na conta, trazendo um valor de mercado muito maior. Nossa! E olhando para um horizonte de 20 a 30 anos, as árvores de madeira nobre amadurecem, funcionando como uma verdadeira poupança geracional. A resiliência financeira que isso proporciona a uma família rural é gigantesca. É revolucionário, e é nesse ponto que o estudo traz um cruzamento fundamental usando os conceitos do Antonelli sobre economia do conhecimento. Existe um grande obstáculo, ou, na verdade, uma grande característica da agrofloresta: não existe um manual universal. Não dá para comprar um pacote pronto. Não dá. Se a intenção é plantar milho transgênico, as grandes corporações fornecem uma cartilha que é milimetricamente calculada. Compra-se a semente X, aplica-se o químico Y no 20º dia e colhe-se no dia Z. Funciona igual em quase qualquer lugar, desde que se modifique o ambiente com químicos suficientes, Matando tudo que tem ali e colocando só o milho. basicamente. Mas a agrofloresta lida com a hipercomplexidade local. O que funciona na encosta leste de um morro pode não funcionar na encosta oeste. Isso requer um tipo de conhecimento que é profundo, enraizado. É o chamado conhecimento tácito. Não dá para simplesmente baixar um PDF na internet e virar um mestre agrofloresteiro do dia para a noite. Jamais. A complexidade exige que quem está ali com a mão na terra observe o microclima diário, entenda a relação específica entre uma planta nativa e o solo daquele exato metro quadrado, e exige fazer constantes testes de tentativa e erro. E aí que entra a inovação territorial, porque essa complexidade obriga a criação de redes. Sozinho é quase impossível decifrar toda a biologia de uma agrofloresta de alta diversidade. Os produtores precisam conversar, precisam cruzar a divisa do sítio, trocar sementes crioulas que se adaptaram bem, relatar que, sei lá, a poda de uma árvore específica no mês de maio aumentou a produção de frutas no subbosque. Nossa, é muito interativo. E o que é absolutamente fascinante é que essa conversa prosaica no interior é o equivalente econômico exato de desenvolvedores de software compartilhando bibliotecas de código aberto lá nos polos tecnológicos. Caramba, é a mesma coisa. A mesma coisa. A cada troca de informação sobre o manejo de uma planta, a base de dados coletiva daquela comunidade é atualizada. O aprendizado, que é aquela engrenagem do Durantion e Pulga que a gente comentou lá no começo, entra em operação máxima, e isso gera o que chamamos de inovação territorial autêntica. Mas calma lá, deixa eu fazer um questionamento mais cético aqui. Manda! Porque, acompanhando essa lógica toda, o cenário parece quase utópico, né? Pessoas com estabilidade de terra, plantando em harmonia com a floresta e conversando alegremente sobre podas por cima da cerca. Parece de filme. Só que os mercados na vida real são brutais. São muito pragmáticos. A competição global é implacável. Como é que uma comunidade trocando dicas sobre hortaliças e árvores escapa de ser apenas um projeto bonito de subsistência e se transforma de fato em um polo econômico capaz de reter e multiplicar a riqueza no mesmo nível que uma engrenagem industrial e urbana faz? Excelente provocação. O modelo conceitual abordado responde a essa dúvida detalhando a reação em cadeia que acontece a longo prazo. Vamos desenhar o fluxo completo para ficar mais claro. Bora! Primeiro, o Land Trust, ou arranjos coletivos semelhantes. Retira o medo da expulsão e garante a estabilidade para essas famílias.
Sem a espada da especulação sobre a cabeça, as famílias aumentam o horizonte de tempo e investem em sistemas agroflorestais. Certo. Essa transição produtiva, por lidar com um ecossistema complexo, como a gente falou, força os agricultores a estabelecerem redes densas de troca de conhecimento. Até aí, temos a subsistência super melhorada. Mas o salto de desenvolvimento de verdade acontece no próximo estágio, que é a diversificação econômica guiada por um conceito brilhante do economista Franklin, a variedade relacionada, ou related variety. E como isso funciona na prática, assim, para o produtor lá na ponta? A ideia de variedade relacionada mostra que a economia não dá saltos mágicos para o desconhecido. Uma comunidade agrícola não acorda um dia e decide começar a fabricar microchips, né? Claro, não faz sentido. Ela evolui organicamente, reaproveitando e combinando as competências que já domina. Na medida em que o sistema agroflorestal amadurece, ele passa a gerar uma abundância e uma variedade absurda de matérias-primas. Inicialmente, vende-se a fruta fresca, por exemplo. Mas logo a comunidade percebe que o excedente está estragando. Então, a partir daquele conhecimento prévio sobre o manejo das frutas, eles dão um pequeno passo ao lado e desenvolvem a competência de processamento. Começam a fazer geleias e conservas de alto valor. E a árvore de competências vai se ramificando, né? Se aprenderam a dominar processos de conservação e qualidade alimentar com a geleia, o próximo passo pode ser usar essas frutas tropicais nativas e o conhecimento em controle biológico para iniciar processos de fermentação, criando bebidas artesanais exclusivas ou vinagres finos. Perfeito! É exatamente isso. Em paralelo, a variedade da floresta também gera plantas medicinais e aromáticas. Como eles já construíram uma rede logística colaborativa para escoar a produção inicial da fruta, eles usam essa mesma rede para escoar óleos essenciais extraídos de plantas do subbosque. A economia vai ganhando camadas e mais camadas de tecnologia, não pela introdução de uma fábrica estrangeira que caiu de paraquedas ali, sabe? Mas pelo acúmulo da inteligência local. Sensacional. E essas ramificações criam um escudo macroeconômico fenomenal para a região inteira. O calcanhar de Aquiles das economias rurais tradicionais é a fragilidade. Se a região toda planta apenas uma commodity, tipo a soja ou o café tradicional, e os preços internacionais caem vertiginosamente, a cidade inteira afunda junto. Sim, os comércios locais fecham e o desemprego explode. Exato. Mas um território que é ancorado em comunidades agroflorestais tem uma resiliência imbatível. A riqueza é baseada em 10, 20 fluxos de caixa diferentes. Se o mercado de cacau sofrer oscilações momentâneas, as vendas de castanhas, de madeira, de produtos fermentados e de óleos seguram o tranco. E mais importante, o valor agregado pelo processamento desses bens fica retido ali mesmo. O interior deixa de exportar matéria-prima barata e importar produtos industrializados caros. Então, o que tudo isso significa? Se afastando das teorias e olhando para a aplicação na sociedade. Significa que a intersecção de geografia econômica, governança e agrofloresta oferece uma saída extremamente pragmática para problemas globais urgentes. Muito urgentes. Pensemos bem. Temos a necessidade de aumentar a segurança alimentar, produzindo comida de verdade e diversificada na porta das cidades. Existe a corrida contra o tempo da resiliência climática, já que um sistema agroflorestal retém muito mais água no solo, protege nascentes e suporta intempéries extremas de forma muito superior a um campo desmatado. Sem comparação. E, simultaneamente a isso tudo, resolve-se o êxodo e a estagnação econômica injetando complexidade em regiões que antes eram ignoradas pelos investimentos em inovação. Isso levanta uma questão importante, que eu acho que serve como pilar dessa discussão inteira de hoje. O que o estudo do Thiago Santos da Silva coloca na mesa não é simplesmente um debate sobre técnicas agrícolas ou sobre sustentabilidade poética, sabe? Trata-se do redesenho profundo da arquitetura de incentivos econômicos. Os dados sugerem fortemente que a inovação não é um monopólio de ambientes com asfalto, fibra ótica e concreto. A inovação é um processo intrinsecamente humano de aprendizado coletivo. E quando a infraestrutura institucional é ajustada, libertando a terra
terra das garras da especulação de curto prazo, o potencial criativo, a observação inteligente e a capacidade produtiva que já existiam naquelas populações rurais são finalmente destravados. É impressionante ver os pontos se conectando dessa maneira. Refazendo a nossa trajetória na discussão de hoje, nós iniciamos investigando por que a riqueza se concentra. Passamos por Krugman e vimos como a logística aproxima indústrias nas cidades. Depois, com a economia evolucionária, entendemos que o grande imã do desenvolvimento é, na verdade, o aprendizado e a proximidade, que permitem que ideias se misturem e evoluam. O diagnóstico revelou que o campo não participa plenamente dessa evolução, porque a sua base, a governança da terra, muitas vezes prioriza a instabilidade e o lucro especulativo em vez da produção de longo prazo. A cura estrutural que exploramos vem através de arranjos como os Land Trusts, que ao separar a posse oficial do uso prático, devolvem o horizonte temporal aos agricultores. Exatamente. E com tempo garantido, entram os sistemas agroflorestais, que através da sua diversidade ecológica maravilhosa, forçam a criação de redes de conhecimento complexo e tácito. O resultado final é a inovação em forma de variedade relacionada, que é essa economia rural que se sofistica ramificando seus produtos e se blindando contra choques climáticos e financeiros. É o resgate do papel vital do interior. Quem escuta essa nossa análise não conseguirá mais olhar para um mapa ou para uma viagem de estrada da mesma maneira, né? Eu espero que não. O espaço rural entre grandes polos metropolitanos não deve mais ser visto como um vazio no radar econômico ou apenas como um pasto sem fim. Na presença de instituições que protejam o aprendizado, essas áreas rurais guardam o potencial de serem verdadeiras incubadoras de conhecimento complexo e de regeneração ambiental aliada ao crescimento financeiro sustentável. O aprendizado constante como o adubo definitivo do desenvolvimento sustentável. Isso vira totalmente a nossa lente sobre a inovação regional, muito além daqueles patinetes e prédios espelhados que a gente imaginou no início. Mas, partindo dessa constatação, fica uma provocação mental inevitável para continuarmos explorando mentalmente. Qual seria? Se nós acabamos de provar que simplesmente separar a posse especulativa de um recurso essencial do seu uso prático é capaz de destrancar economias inteiras e gerar uma explosão de evolução coletiva no campo, o que mais está travado no nosso mundo hoje? Nossa, é verdade. Que outros conceitos antigos e rígidos de propriedade na sociedade moderna estão sufocando o progresso humano, seja no campo complexo das patentes farmacêuticas, na gestão algorítmica dos espaços digitais em que passamos nosso tempo, ou até no controle de ferramentas de inteligência artificial. Será que, agora mesmo, a nossa insistência no controle especulativo e na exclusão não é a maior barreira impedindo o próximo grande salto do aprendizado coletivo global? Fica aí o pensamento para todo mundo levar adiante.